Vamos conhecer agora o funcionamento de cada componente do sistema de injeção eletrônica. O primeiro componente é o sensor de temperatura do ar de admissão, que está acoplado num sensor combinado. Então, é um componente que tem dois sensores: o sensor de temperatura do ar e o sensor de pressão do coletor. Este é o sensor combinado. O sensor combinado, porque aqui na extremidade nós temos uma pequena pastilha conhecida como NTC. O sensor de temperatura do ar está instalado no coletor de admissão. No momento em que o proprietário do veículo liga a chave, o módulo é alimentado, alimentando o sensor. Imediatamente ele tem uma resposta da temperatura interna do coletor. Quando o motor entra em funcionamento, a temperatura do ar admitido pode variar em função do aquecimento do motor. Então, o módulo precisa reconhecer essa variação de temperatura para fazer as correções adequadas de tempo de injeção e avanço de ignição. Em caso de falha do sensor de temperatura do ar, o módulo adota parâmetros de referência registrados na EPROM em substituição ao sensor defeituoso. O NTC utilizado no sensor de temperatura do ar tem a seguinte característica: quando frio, a sua resistência aumenta, quando quente, a sua resistência diminui. Variando a resistência, varia-se a corrente elétrica. Então é através dessa variação de corrente elétrica que o processador identifica a mudança de temperatura interna no ar admitido. Aqui nós temos um exemplo de como é internamente o NTC, ou sensor de temperatura do ar de admissão. Dois pinos ligados ao chicote do sistema de injeção. De um lado, um terminal ligando ao NTC. Passa pelo NTC, do outro lado, esse terminal continua até o módulo de injeção. Normalmente, este sensor trabalha com uma tensão de 5 volts. Uma tensão retificada, podendo ter uma alteração de 10%. É importante que essa tensão esteja o mais retificado possível, ou seja, o mais preciso possível, porque o sinal de retorno não pode variar. Se variar muito, o módulo pode fazer correções erradas. Então, por exemplo, um pino recebe uma tensão de 5 volts. Essa tensão passa pelo termistor, pelo resistor do tipo NTC, continua pelo pino até o módulo, chegando ao processador. Como é um resistor variável, se a resistência elétrica estiver alta, a condutibilidade é pequena. A corrente pequena chegando até o módulo indica então que o motor está frio. Juntamente com este sensor combinado, nós temos também o sensor de pressão do coletor. O sensor de pressão do coletor está montado nesse encapsulamento, onde nós temos aqui uma placa de circuito. Nesta placa nós temos uma cápsula. Nesta cápsula existe uma membrana de cristal piezoelétrico. Essa cápsula está ligada a um furo que comunica com o interior do coletor de admissão. A variação de pressão interna no coletor faz com que aquela membrana de cristal piezoelétrico gere uma variação de tensão. Esta variação de tensão é enviada através do chicote para o módulo de injeção, onde ele reconhece
a variação de pressão e depressão internamente no coletor.